uma outra pergunta que eu vou te fazer agora. Existe um programa chamado Setup, ou Setup BIOS, que está armazenado naquele mesmo microchip onde se encontra o BIOS com memória ROM. Naquele mesmo microchip que eu te mostrei antes, que tem o BIOS, que tem memória ROM, naquele mesmo microchip tem um outro programa, um outro software chamado Setup. E qual é a função desse software, desse programa chamado Setup, que está naquele mesmo microchip? A função é alterar as configurações de inicialização, porque o usuário também pode alterar as configurações de inicialização de um sistema. E ele pode fazer isso através desse programa chamado Setup, onde ele vai definir ou alterar as configurações de inicialização daquele computador e daquele sistema. Deixa eu te mostrar a imagem de um programa chamado Setup. Observa, eu acessei então o programa Setup aqui da placa-mãe do meu computador. E nesse programa Setup eu posso alterar várias configurações de inicialização do meu sistema. Como eu estou alterando várias configurações de inicialização do meu sistema através deste programa aqui chamado Setup, quando agora eu pedir para salvar estas configurações de inicialização, essas configurações que eu alterei, essas configurações que eu realizei agora, não aquelas que vieram de fábrica. Aquelas que vieram de fábrica estão lá no BIOS. Mas essas configurações que eu defini através do programa chamado Setup, as configurações que eu alterei através desse programa chamado Setup, eu não vou gravar na memória ROM. Não. Essas configurações que eu fiz através do Setup e agora eu vou salvar, eu vou gravar numa outra memória, que não é a memória ROM, que é uma memória chamada CMOS. CMOS é a memória de configuração. Quando o usuário altera as configurações através do programa chamado Setup, depois ele grava essas configurações. Só que como ele não pode gravar essas configurações na memória ROM, porque a memória é somente de leitura para o usuário, ele grava isso numa outra memória chamada CMOS. Então, quando eu alterei as configurações através desse programa chamado Setup, quando eu pedi para gravar essas configurações, elas foram gravadas numa memória chamada CMOS, que é a memória de configuração. É ali que estão gravados os dados que indicam a inicialização do sistema também. Mas são dados que o usuário definiu, que o usuário alterou, porque as alterações que o usuário fez através do Setup não podem ser gravados naquele microchip com memória ROM, porque, como eu disse, ela é somente leitura. Só que um detalhezinho, esta memória chamada CMOS, ela aceita leitura e escrita, por isso que o usuário consegue gravar as configurações de inicialização aqui na memória CMOS, porque ela é de leitura e escrita, então eu posso gravar. No entanto, uma das características dessa memória CMOS, além de ser de leitura e escrita, é que ela é volátil. A memória CMOS é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Então, se a memória CMOS é volátil e perde os dados na ausência de energia elétrica, uma conclusão que eu poderia tirar é que se eu desligar o meu computador, eu corro o risco de perder os dados que estão armazenados aqui nesta memória CMOS. Porque se ela é volátil e ela perde os dados na ausência de energia elétrica, quando eu desligar o meu computador não vai mais ter energia elétrica para o meu sistema. E aí eu estou correndo o risco de perder as configurações que eu defini e gravei aqui na CMOS. Mas isso, na verdade, não acontece. Por que não? Como é que eu não perco os dados que estão gravados na CMOS se ela é volátil? Pelo seguinte, olha a imagem para mim. Lá naquela placa-mãe que eu te mostrei antes, tem a CMOS lá. E aí eu gravei as minhas configurações de inicialização na CMOS. A CMOS é volátil, precisa de energia elétrica para manter os seus dados. Então, quando tu desliga o teu computador, observa aqui, ó, existe uma bateria que eu estou te mostrando aqui. Deixa eu te mostrar a imagem. Existe uma bateria, que é uma pilha. Deixa eu até mostrar ampliado a imagem aqui, ó. Eu tenho melhor nessa imagem aqui, bem ampliado. Percebe? Nessa placa-mãe, eu tenho uma bateria que é uma pilha. Essa bateria é a bateria da CMOS, a pilha da CMOS. E essa bateria é quem mantém a energia elétrica necessária para a CMOS não perder os dados quando tu desligar o computador. Então, como a CMOS é volátil e perde os dados na ausência de energia elétrica, quem mantém os dados da CMOS armazenados, mesmo quando tu desligar o computador, é a energia elétrica fornecida por essa bateria. Então, essa bateria fica fornecendo energia elétrica para a CMOS não perder os dados
quando tu desliga o teu computador, já que a CMOS, como eu disse, é volátil e a princípio ela perderia os dados na ausência de energia elétrica. Então, muito importante essa bateria da placa-mãe para que tu não perca as tuas configurações de inicialização, como por exemplo, a data e a hora do teu sistema, entre outras configurações.